você que nos acompanha pelo canal do YouTube do nosso Seminário São Pio X. Hoje nós vamos falar dessa realidade que vamos viver, que é a realidade da Quaresma, que inicia com a quarta-feira de cinzas. És pó, e em pó te hás de tornar. Essas palavras pronunciadas pela primeira vez por Deus e dirigidas a Adão, em consequência do pecado cometido, se repete hoje na igreja para cada um de nós, para nos lembrar de três verdades fundamentais: o nosso nada, a nossa condição de pecador e a realidade da morte. O pó, a cinza colocada sobre a nossa cabeça, ela não tem uma consistência. Basta um sopro para que ela possa se dispersar. Ela vai manifestar claramente o nada do homem. Já nos lembra o salmista: Senhor, minha vida é como nada diante de vós. Como é necessário ao orgulho humano aniquilar-se diante desta verdade. Por isso, a Igreja hoje convida a todos nós, seus filhos, a nos curvarem, a curvar a cabeça para receber as cinzas em sinal de humildade, implorando o perdão dos pecados e, ao mesmo tempo, nos recordando que as penas de nossa culpa devem ser, cada dia, transformada em pó, pois o pecado e a morte são frutos amargos e inseparáveis da rebelião do homem contra o Senhor Todo-Poderoso, nosso Criador. Deus não criou a morte. Criado por Deus para a vida, a alegria, a santidade, traz o homem em si o germe da vida eterna. Por isso, não pode deixar de sofrer diante do pecado e da morte e, portanto, a plena realização de si mesmo. Todavia, o convite da Igreja a refletir sobre essas dolorosas realidades não visa deprimir o espírito pela visão pessimista da vida. Pelo contrário, deve abrir o nosso coração ao arrependimento e à grande esperança. Sim, esperança pela vida. Se a desobediência de Adão introduziu no mundo o pecado e a morte, a obediência de Cristo nos traz um grande remédio. A Quaresma, esse tempo que nós vamos vivenciar, nos prepara para celebrarmos com toda a retidão o mistério pascal, que é propriamente o mistério através do qual Cristo salva o homem do pecado e da morte eterna. Enquanto transforma a morte corporal em passagem à verdadeira vida, comunhão beatificante e um fim com Deus. O pecado e a morte foram vencidos por Cristo morto e ressuscitado, e o homem será participante de tal vitória quanto mais for da morte e ressurreição do Senhor. Diz o Senhor: voltai a mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. O elemento essencial da conversão é propriamente a contrição do coração. O coração dilacerado, esmagado pelo arrependimento dos pecados. De fato, a contrição sincera inclui o desejo de mudar de vida e levar na prática a tal mudança. Queridos irmãos, ninguém de nós estamos isentos desta obrigação. Cada um de nós, ou até mesmo a pessoa mais virtuosa, tem sempre a necessidade de converter-se, isto é, de voltar-se para Deus com maior intensidade e fervor, superando as fraquezas e misérias que diminuem sua orientação total para Ele. A Quaresma é justamente o tempo propício desta renovação espiritual. Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação, adverte São Paulo. Compete a cada um de nós fazer deste momento quaresmal um momento decisivo para a história de nossa própria salvação. Suplicamo-vos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Ele, insiste o apóstolo. Não somente quem está em pecado mortal necessita reconciliar-se com o Senhor. Cada falta de generosidade de nossa parte, cada infidelidade à graça nos impede a amizade íntima com Deus, esfria as relações com Ele
E uma recusa de seu amor exige, portanto, da nossa parte, arrependimento, conversão, reconciliação. Indica o próprio Jesus no Evangelho de Mateus os grandes meios que devem sustentar o nosso esforço por uma conversão. São eles apresentados neste tempo quaresmal: a esmola, o jejum e a oração. Insiste, sobretudo, nosso Senhor nas disposições interiores que vão tornar essas três práticas mais importantes e eficazes para cada um de nós. A esmola vai expiar os nossos pecados, mas quando ela for realizada unicamente para agradar a Deus e para ajudar os necessitados, e não para atrair louvores pessoais. A oração vai nos unir cada vez mais a Deus e colocar dentro de nós a sua graça, mas quando esta oração broda do santuário que é o nosso coração, pois de outra forma ela só será reduzida a uma vã ostentação. E o jejum é o sacrifício agradável a Deus que vai descontar as nossas culpas, desde que essa mortificação do corpo seja acompanhada por outra mais importante, a do amor próprio. Terminamos enfatizando o grande apelo do Papa Francisco para o dia de hoje. Ele nos diz que Jesus nos ensinou que a diabólica insensatez da violência se responde com as armas de Deus: a oração e o jejum. Ele nos convida hoje, nesta quarta-feira de cinzas, a fazermos um dia de jejum pela paz. Ele nos diz: encoraje de modo especial os crentes a se dedicarem intensamente à oração e o jejum. Que a Rainha da Paz, Nossa Senhora, preserve o mundo da loucura da guerra. E nós, do Seminário São Pio X, desejamos a todos vocês uma santa e abençoada Quaresma. Esse é o primeiro vídeo da temporada sobre esse período da Quaresma. Então, se você gostou, deixe o seu gostei, ative o sininho e nós também convidamos você a compartilhar esse vídeo e continuar acompanhando o nosso canal. Um abraço, tchau, tchau!